Oi, gente! Você sabia que por meio das raízes eu consigo determinar qual é a equação que deu origem a elas? É isso mesmo! Então, se você quer aprender sobre isso, eu convido você a assistir essa aula. Vamos lá? Então, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Giz e nessa aula eu vou explicar como determinar uma equação a partir das suas raízes. Mas antes de iniciar a aula, eu quero pedir duas coisas para você. Se inscreve no canal da Giz, caso você não seja inscrito ainda, e deixa um joinha aí na aula para mim, ok, minha gente? Então você assistiu a aula na qual eu expliquei sobre soma e produto? Assistiu, não é? Então você vai ter muita facilidade nesta aula aqui. Então eu trouxe essa equação aqui, tá? Mas, Gia, você não falou que ia ensinar como determinar qual é a equação a partir das raízes? Por que tá dando a equação ali e não as raízes? Porque eu vou resolver isso aqui com vocês primeiro, encontrar as raízes e daí eu vou mostrar para vocês como que se determina. Porque daí você consegue entender melhor, certo? Então, pela soma e o produto, como que eu determino mesmo? Então, eu preciso determinar dois números que somados dá o que mesmo, gente? Você se lembra? Só recordando, é mais fácil fazer o processo de soma e produto quando o A for 1, né? Não é que é impossível, é mais fácil, tá bom? Então aqui, eu tenho o coeficiente A sendo 1, o coeficiente B é 4 e o coeficiente C é menos 12. Então vamos escrever aqui? O coeficiente A é 1, o coeficiente B é mais 4 e o coeficiente C é menos 12, Só para você lembrar bem. Então, quando eu faço a soma de dois números, que seriam o meu x1 com o x2, o que tem que acontecer? Tem que dar o valor do B dividido por A. Só que é só o valor do B? Não, é o valor oposto do B. Então, o B aqui não é mais 4, mais 4? Quer dizer que aqui na soma desses dois números tem que ser menos 4. Sempre o valor oposto. Mas por que eu não vou pôr dividido por A, que seria o 1 aqui, gente? Porque o A é 1, e se eu dividir menos 4 por 1, vai ficar o próprio menos 4. Então, nem precisa. E o produto, o que era o produto mesmo? São dois números que eu multiplico, que tem que dar o valor do C dividido pelo A. Mas como o A é 1, né, já falamos sobre isso. Então, o valor do C é menos 12. E agora, gente, você consegue determinar quais dois números que eu multiplico que dá menos 12 e que eu somo e dá menos 4? Pensa um pouquinho nas possibilidades que tem para dar 12. Pensa só no 12. Quais dois números que eu multiplico que dá 12? Pensa aí. 3 vezes 4. 3 vezes 4. Tem 1 vezes 12. Tem 2 vezes 6. Então, todas essas possibilidades, elas dão 12. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 3 vezes 4. 3 vezes 4 dá 12. Só que daí, no caso, teria que ser um negativo. Daí seria, por exemplo, menos 3 vezes 4 vai dar menos 12. Ok? Só que os dois números que eu coloquei aqui, eu também preciso colocar aqui e tem que dar esse resultado que tá ali. Agora pensa comigo, menos 3 mais 4, como nós falamos, vai dar menos 4? Não, então quer dizer que não pode ser essa a resposta. O que será que dá agora? Nós falamos das possibilidades agora de 2 e 6. Será que dá? 2 vezes 6 dá 12, só que vai dar 12 positivo, então eu preciso colocar um negativo. Então, se eu colocar, por exemplo, menos 2 vezes 6, menos 2 vezes 6 dá menos 12. Ok. E se eu colocar agora aqui na soma os mesmos números, né, que eu tenho que pôr, menos 2 mais 6 vai dar menos 4, gente? Não dá mais 4, não é? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso mexer no sinal. Então, ao invés do 2 ser o negativo, quem é o negativo vai ser o 6. Porque daí, vamos testar de novo. 2 vezes menos 6 dá menos 12. Ok. 2 menos 6, se eu tenho R$2 e devo 6, eu fico devendo 4. Logo, o que eu encontrei aqui? Eu encontrei que o valor do x1 vai ser 2 e o valor do x2 vai ser menos 6, que são esses dois valores que eu encontrei. E esses caras que eu encontrei aqui, o x1 e o x2, são as raízes da equação. Então, quer dizer que se eu resolver essa equação aqui, utilizando a fórmula resolutiva de Bhaskara, eu vou encontrar a mesma raiz.
Com certeza. As mesmas, na verdade, que são duas, né? Vamos falar no plural. Beleza, gente? Mas e agora? O que eu quero mesmo com essa aula? Eu quero mostrar para vocês que se eu tivesse dado somente isso daqui para vocês, será que eu conseguiria a partir disso chegar nisso daqui? Então você lembra da estrutura da equação de segundo grau? Vamos escrever aqui a estrutura dela. Ela sempre vai ser ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? Essa aqui é a estrutura de uma equação de segundo grau, a sua forma reduzida que nós falamos. Mas e agora, gente? Você lembra da aula de soma e produto? Esse b, se eu dividir o valor desse b pelo a, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar o valor da soma das raízes. Então, quer dizer que aqui, ao invés de escrever o coeficiente b, eu vou colocar que é a soma. Nossa, parece um 5 meu S, mas é uma soma, é um S. A soma, por que eu coloquei a soma? Porque é a mesma coisa eu dividir o valor do B pelo A. Lembrando que o A, nesses casos que nós estamos determinando, ele por conveniência, ele é 1. Porque se ele for um valor diferente de 1, vai estar destacado, vai ter alguma outra informação ajudando a gente, certo? Para determinar quem é esse A. E aí, só que o que eu falo? A hora que eu determino o valor do B, eu não falei que é o sinal oposto? A soma é o valor oposto do B dividido por A. Então aqui, ao invés de ser mais a soma, eu vou colocar o menos. Vamos arrumar esse S, que tá parecendo um 5, gente. Aqui é a soma. Então sempre que vai dar a soma das raízes. E o valor do C é o quê? O coeficiente C não é determinado a partir do produto? O produto, então, de dois números dá o coeficiente C. Então aqui seria o produto. Coloco o sinal de mais, porque aqui eu não faço o oposto, é o mesmo sinal que está. Então agora veja bem, quem é a soma das minhas raízes? Esquece aquilo lá, esquece. Olha pra cá agora. Se eu somar as minhas duas raízes, menos 2, mais 2 menos 6, se eu somar então menos 2, mas eu falei menos 2 de novo, é mais 2. Mais 2 menos 6, isso aqui dá menos 4. Menos 4, então vai dar o valor dessa soma. Então a minha equação ficaria x ao quadrado menos... Quanto deu o valor dessa soma? Deu menos 4. Menos 4, que deu o valor da soma x, que o x acompanha aqui, mais... Agora o produto, o que é o produto? É a multiplicação das duas raízes. Então eu vou multiplicar 2 vezes menos 6, vai dar menos 12. Então vai ficar mais menos 12 igual a zero. E aí nós fazemos o quê? Nós fazemos a regrinha de sinal. É claro que você pode fazer isso aqui já direto, sem colocar os parênteses que eu estou fazendo. Mas eu estou detalhando para você entender, tá bom? Então aqui eu teria a minha equação de segundo grau, x ao quadrado, menos com menos eu faço a regra de sinal, vai dar mais 4x, certo? E mais com menos vai ser menos 12. Isso aqui igual a zero. Olha então a equação que eu cheguei aqui e olha o que eu tinha aqui. É a mesma coisa? Mesma coisa, não é? Então você viu como que a partir das raízes apenas eu consigo montar a equação que deu origem a elas, certo? Então é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Eu vou dar as raízes e você vai conseguir determinar qual é a equação que deu origem, certo? Então por esse motivo que eu fiz tudo isso, para explicar detalhadamente. Vamos fazer os próximos agora? Vamos lá? Gente, olha os outros exemplos que eu trouxe. Eu vou dar somente as raízes e você vai determinar a partir delas qual é a equação do segundo grau. E aí, você consegue fazer? Aqui eu tenho a forma reduzida de uma equação, para você não se esquecer. Que o coeficiente A está do lado do x ao quadrado, o coeficiente B está do lado do x e o coeficiente C é aquele que fica sozinho, tá bom? E aí, como que eu determino o coeficiente B? Porque o A, nesses casos, nós trabalhamos com ele sendo 1. Lembra que eu falei? Se tiver um A que seja diferente de 1, especificamente vai estar no enunciado falando alguma informação, certo? Então, nós estamos trabalhando com A sendo 1. Gente, e agora? Como que eu determino o valor do B, do coeficiente B? Você se lembra que eu fiz lá no exemplo? Então, se eu somar as duas raízes da equação, ela vai dar o valor do coeficiente B. Só que lembra do sinal, tem que ser o oposto do que eu obtenho ali. Então, olha que fácil que vai ficar. X ao quadrado, daí vai dar... Se eu devo 4 e eu tenho 5, vai dar 1. Vai dar 1 positivo. Só que na hora que eu jogo aqui, é o oposto. Então, vai ser 1 negativo. Então, menos 1x, só vou por x também. Pode pôr 1 ali, mas nem precisa. Vamos omitir ele.
E como eu vou determinar quem é o coeficiente C? A partir do produto das duas raízes. Eu vou fazer menos 4 vezes 5. Menos 4 vezes 5, menos 20. E o resultado fica menos 20, do jeitinho que está. Eu não faço o oposto, assim como eu fiz aqui no valor do coeficiente B. Então, vai ser menos 20. E isso igual a zero. Então, eu determinei aqui a equação do segundo grau, que tem como raízes o menos 4 e o 5, certo? Ó, eu vou colocar um aqui, ó, para caso você, né, se esqueça como eu cheguei no 1, tá bom? Mas nós podemos omitir aquele valor ali, certo? Só ficando assim, ó, x ao quadrado menos x menos 20 igual a zero. Olha que fácil que é determinar a equação a partir das suas raízes. Olha outro aqui. Então, ó, menos 5 e 3 são as raízes. Então, como que já fica? Vai pensando. X ao quadrado. Para obter o coeficiente B, eu vou somar as duas raízes. Menos 5 mais 3 vai dar menos 2, certo? Só que daí, na hora que eu coloco o coeficiente B, é o sinal oposto. O oposto de menos 2 é mais 2. Mais 2x, porque o B fica do lado do x. E o coeficiente C vai ser o quê? Determinado a partir do produto deles, né? Menos 5 vezes 3, menos 15, igual a zero. Determinei as equações, então, a partir do quê? Das suas raízes. Vamos fazer mais um exemplo, então? Vamos lá? Gente, e aí, já tá craque? Ó, eu trouxe agora duas raízes que são iguais. Como que vai ficar a equação, então? Vai ficar x ao quadrado. Lembrando que para determinar o coeficiente B, eu preciso fazer a soma das raízes. Menos 3 e menos 3 vai dar menos 6, certo? Só que na hora de colocar o coeficiente B é o oposto. Então, vai ser mais 6, mais 6x. E depois, eu tenho que fazer a multiplicação para determinar quem é o coeficiente C. 3 vezes 3 dá 9, menos com menos vai dar mais. Então, mais 9 igual a zero. Então, essa equação aqui, ela vai dar as raízes como sendo menos 3 e menos 3. Caso você, né, aí esteja duvidando, né, que não seja isso. E desenvolva essa equação do segundo grau por qualquer método resolutivo que você escolher. Você vai chegar nas raízes, na raiz que é igual, né, menos 3 e menos 3. Não sei nem por que eu coloquei 2 menos 3. Eu podia ter colocado só 1, né, porque ela é igual. Mas é para você observar, né? Eu gosto de fazer tudo muito detalhado para você entender bem o conteúdo, certo? E agora aqui, veio fração. Gente, não tem a média de fração. Fração é fácil de fazer, tá bom? Olha lá o que eu tenho que fazer agora. Vai ficar x ao quadrado, somando esses dois. Como que soma a fração mesmo? Eu tenho que fazer, então, 3 meios somados com menos 7. Então, vai ficar mais menos 7. Daí eu vou colocar 1 embaixo do 7, tá bom? Que daí fica fração com fração. Aí aqui fazendo a regra de sinal, nem precisava ter escrito nos parênteses, tá, gente? Já podia fazer a regra de sinal direto. Então eu ficaria aqui 3 meios menos, porque eu faço a regra de sinal, 7 sobre 1. E aí eu devo fazer aquele processo de MMC, porque o denominador tá diferente. MMC entre 2 e 1 é 2. Aí eu faço a equivalência da fração. Era 2, foi para 2, ficou a mesma coisa. Então eu copio 3 aqui. Era 1, foi para 2, quer dizer que aqui eu multipliquei por 2. Logo aqui eu multiplico por 2 também, que vai ser 14. Então agora eu mantenho o denominador que é 2 e subtraio os numeradores. 3 menos 14, eu vou ter então menos 11 de resposta. Então a soma vai dar menos 11, gente. Como que eu vou escrever agora aqui? Lembra que a soma vai determinar o coeficiente B, então ela vem sempre com o sinal oposto. Então, se foi menos 11 meios, ela vai vir aqui com mais 11 meios. X. E agora, como que eu vou determinar o produto? Eu devo multiplicar essas duas frações. Vamos fazer a multiplicação aqui, ó. Eu devo multiplicar, então, 3 meios por menos 7. Aí eu coloco um aqui embaixo, nem precisa, você pode fazer direto. Multiplico numerador com numerador, que vai ser menos 21, denominador com denominador, que vai ser 2. Então, o coeficiente C vai ser menos 21 meios. E igual a zero. Quase que não coube a minha equação do segundo grau aqui, ó. Então, consegui determinar. Agora eu vou fazer o destaque aqui também nessa daqui. Certo, minha gente?
Então você viu como é simples eu determinar qual é a equação a partir das raízes que são dadas? Eu espero que você tenha entendido esse conteúdo e tenha gostado da explicação da Giz. E não deixe de se inscrever no canal da Giz e se você gostou da aula, deixa um joinha aí pra mim. E até a próxima aula. Tchau!